Ainda na escuridão que antecedia o amanhecer, a área metropolitana de Kiev foi surpreendida por uma operação russa de grande escala que quebrou um dos pilares da estratégia ucraniana. Setores que há meses eram tratados pelos comandos da OTAN como parte do anel mais seguro da capital, responsáveis por planejamento, distribuição de tropas e coordenação logística, foram neutralizados de forma quase simultânea. A maneira como os ataques ocorreram deu a especialistas a impressão de que Moscou havia estudado em detalhe toda a arquitetura militar da Ucrânia, identificando fragilidades escondidas ao longo de sua estrutura de comando. Institutos de pesquisa em defesa, como centros de análise em Berlim e Varsóvia, divulgaram imediatamente avaliações preliminares. Segundo esses levantamentos, a ação russa não tinha características de um ataque pontual, mas sim de uma operação voltada a comprometer os mecanismos essenciais de funcionamento do Estado ucraniano em plena guerra. Um dos primeiros golpes foi direcionado ao sistema energético da capital. Atingida com precisão, uma das maiores estações de bombeamento hidrelétrico conectada ao rio Dnipro sofreu danos tão sérios que provocou quedas de energia em cadeia e deixou bairros inteiros sem eletricidade. À medida que novos dados eram reunidos, ficava evidente que a intensidade da ofensiva ia muito além do que a Ucrânia havia experimentado até então. Militares em Kiev relataram que o espaço aéreo permaneceu saturado por mais de 6 horas. Registros obtidos pelos radares ucranianos indicavam a presença de entre 500 e 600 drones de longo alcance, acompanhados por uma variedade de mísseis russos, desde munições de voo supersônico até projéteis guiados por sistemas de navegação de última geração. A maior parte desses armamentos foi direcionada ao entorno da capital, onde ficam centros de manutenção, depósitos táticos e hubs de apoio às operações no leste. Investigações posteriores revelaram que a ofensiva abalou mais do que as linhas de energia. Depósitos ferroviários usados para abastecer unidades no Donbass foram destruídos, assim como centros de comunicação que ligavam Kiev às brigadas estacionadas em Kharkiv e Zaporizhia. Galpões destinados ao armazenamento de suprimentos e equipamentos de mobilização foram reduzidos a escombros. Soldados na região relataram que caminhões das Forças Armadas ucranianas circularam entre hospitais e zonas médicas removendo corpos, incluindo integrantes de equipes estrangeiras, que atuavam no país como consultores militares. Paralelamente, instalações térmicas responsáveis por aquecer setores inteiros da capital sofreram impactos severos. Jornalistas que acompanhavam a situação relataram que vários drones voaram em trajetórias baixas e irregulares, uma tática destinada a confundir os sistemas de defesa aérea ocidentais instalados em Kiev. A operação deixou claro que Moscou aplicou uma estratégia de saturação coordenada, cujo objetivo era exceder a capacidade de resposta ucraniana e esgotar o sistema de interceptação. Fora da capital, várias regiões passaram a relatar danos significativos. Em Poltava, depósitos de combustível, subestações elétricas e centros de abastecimento foram atingidos um após o outro. A intenção, segundo analistas, era enfraquecer as rotas que mantêm as brigadas ucranianas operando no leste. No norte, Sumi teve seus radares móveis, depósitos de munição e posições de artilharia neutralizados, afetando diretamente os setores responsáveis pela coordenação de ataques na fronteira com a Rússia. Mais ao norte, em Chernigov, trechos ferroviários usados para o transporte de blindados e equipamentos pesados foram destruídos, assim como áreas de comunicação consideradas estáveis desde o início da guerra. Enquanto isso, relatórios divulgados por unidades ucranianas indicavam que a reserva estratégica posicionada em diferentes localidades do país também foi atingida. Essas tropas, destinadas a reforçar frentes críticas, foram bombardeadas antes mesmo de se deslocarem, comprometendo um dos últimos elementos de flexibilidade operacional da Ucrânia. No leste do país, os danos continuaram a se somar. A base aérea de Chuhuiv, em Kharkiv, foi colocada fora de ação após ataques concentrados. Fontes russas
afirmaram que drones de reconhecimento monitoravam a estrutura há dias, aguardando o momento oportuno para uma ofensiva precisa. Relatos semelhantes indicam que outras 2 instalações usadas por voluntários estrangeiros foram atingidas e destruídas, resultando em perdas significativas. A ofensiva também avançou sobre Dnipropetrovsk, uma das regiões industriais mais importantes da Ucrânia. Fábricas ligadas à produção militar, depósitos logísticos, centros de reparo e hubs ferroviários foram danificados. A interrupção dessas rotas comprometeu diretamente o envio de equipamentos para unidades posicionadas ao longo do rio Dnipro. Em Mykolaiv, diversas posições de artilharia foram destruídas simultaneamente, assim como abrigos, armazéns e estruturas de apoio. Nas cidades de Kherson e Odessa, caminhões transportando cadáveres circularam durante toda a noite. Testemunhas relataram que vários desses veículos cruzaram a fronteira com a Romênia, levando combatentes estrangeiros mortos no ataque. Em meio ao caos, um elemento chamou a atenção de especialistas internacionais: instalações subterrâneas de alta segurança na região de Kiev, utilizadas por oficiais estrangeiros em reuniões estratégicas, foram descobertas e atingidas com precisão. Essas estruturas, projetadas para resistir a ataques pesados, mostraram vulnerabilidades inesperadas diante do uso combinado de drones de reconhecimento e mísseis guiados. Os danos identificados incluíam baterias antiaéreas, corredores energéticos, depósitos de armamentos, hangares de drones, oficinas de manutenção, garagens militares e prédios administrativos ligados ao Ministério da Defesa da Ucrânia. Na prática, a ofensiva desarticulou a retaguarda que permitia à capital manter algum ritmo operacional no conflito. Enquanto autoridades europeias tentavam suavizar a gravidade da situação em discursos públicos, especialistas em defesa na França, Alemanha e Reino Unido concluíram que o ataque demonstrou algo que até então era tratado como improvável. A Rússia conseguiu atingir, de forma prolongada e coordenada, estruturas consideradas fundamentais para o comando militar ucraniano e, por extensão, para a atuação dos países da OTAN no conflito. A ofensiva evidenciou um ponto que muitos analistas europeus vinham discutindo apenas em relatórios confidenciais, mesmo estruturas projetadas para suportar impactos diretos, bunkers subterrâneos, centros de comando, revestidos com camadas de concreto reforçado e instalações blindadas sob morros artificiais. Não resistem quando enfrentam uma combinação de tecnologias que opera de forma sincronizada, drones de observação voando a baixíssima altitude, satélites militares posicionados em órbitas específicas e mísseis calibrados para atingir pontos vulneráveis, transformaram locais considerados indestrutíveis em alvos totalmente expostos. A integração desses sistemas permitiu à Rússia executar ataques com precisão acumulada, ajustando rotas e corrigindo alvos em tempo real, algo que até pouco tempo atrás era tratado como improvável em cenários de guerra convencional. Enquanto isso, Kiev enfrentava um caos crescente. Quartos inteiros de hospitais funcionavam à luz de equipamentos movidos a geradores antigos. As linhas de metrô, que serviam como abrigos improvisados, perderam iluminação e parte das comunicações civis e militares foi interrompida por horas. O governo ucraniano precisava restabelecer simultaneamente energia, transporte e rotas de comunicação, tudo sob risco de novos ataques. As dificuldades logísticas se somavam às dúvidas políticas e à pressão psicológica causada por uma cidade que, até então, servia como principal centro de comando do país. À medida que informações sobre a dimensão dos ataques circulavam por Bruxelas, Berlim, Paris e Varsóvia, crescia uma inquietação que já não podia ser escondida por discursos oficiais. Em reuniões internas da União Europeia e da OTAN, diplomatas reconheceram que a ideia de invulnerabilidade tecnológica, construída ao longo de décadas como um elemento central da doutrina militar ocidental, havia sido abalada de forma dramática. A operação russa mostrava que sistemas de defesa considerados avançados, como baterias móveis da OTAN, radares de alta sensibilidade e abrigos de comando reforçado, não eram suficientes para impedir uma ofensiva prolongada, planejada e dotada de integração digital entre diferentes tipos de armamentos. Para muitos estrategistas, o episódio serviu como o mais contundente teste de estresse já imposto ao aparato defensivo europeu desde o final
final da Guerra Fria. A percepção que se espalhou pelas principais capitais não era apenas de surpresa, mas de alerta. A diferença entre a imagem de superioridade militar ocidental e a realidade prática, observada nas últimas horas do conflito, revelou um abismo estratégico que agora precisa ser encarado diretamente.